Biologia, primeira série, capítulo 11. Gravando. Bom dia, gente. Mais um encontro nosso, encontro virtual. Vamos continuar aí nosso livro. Hoje a gente vai falar do capítulo, aqui tá 11, mas é capítulo 12, que é tecido hematopoético e sanguíneo, tá? Então pega aí o livro, acompanha aí, capítulo 12. Bom, o tecido sanguíneo é uma especialização do tecido conjuntivo, o tecido hematopoético é uma especialização do tecido conjuntivo que produz células sanguíneas, tá? Então, essa atividade hematógena, ela começa no saco vitelínico e depois ela passa para o fígado e o baço. Durante o segundo mês fetal, né, ocorre na clavícula a ossificação e a formação da medula óssea vermelha, né? Então, essa atividade hematopoética, ela passa a ocorrer na clavícula. No indivíduo adulto, a medula óssea, né, na maior parte dos ossos, ela passa a ser amarela, ou seja, tecido adiposo, e ela não tem função hematógena. Então, a hematopoiese, ela vai estar presente apenas no externo, vértebras, costelas, ossos do crânio e epífises do fêmur e do húmero. Então, observa que inicia-se no saco vitelínico, depois passa para o fígado e para o baço. No segundo mês fetal passa para a clavícula, graças à ossificação e à formação dessa medula óssea vermelha. No indivíduo adulto, a maior parte dessa medula óssea vermelha torna-se amarela, que não tem função hematógena, e a hematopoiese fica restrita a esses ossos. As células tronco hematopoéticas, elas estão classificadas em duas linhagens. Linhagem mieloide, que vai originar hemácias, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monócitos e megacariócitos, e a linhagem linfóide, que origina os linfócitos, tá? Então, aqui nós temos uma representação do tecido sanguíneo com as suas células, e aqui, exatamente, isso que a gente acabou de falar, que essas células tronco hematopoéticas dão origem a duas linhagens, a linhagem mieloide e a linhagem linfóide, e as células que se originam de cada uma dessas linhagens, tá? A diferenciação e a proliferação das linhagens mieloide e linfóide, ela é condicionada, né? Ela é provocada pelos fatores de crescimento, ok? A eritropoetina é o hormônio dos rins que aumenta a produção das hemácias. A trombopoetina é o hormônio do fígado que estimula a produção dos trombócitos, né, das plaquetas. E as citocinas, né, as interleucinas em geral, são as moléculas que estão relacionadas à formação e à proliferação dos linfócitos. Então, existem fatores de crescimento que estão relacionados com a diferenciação e a proliferação dessas células. Falando do tecido sanguíneo, a gente começa falando a respeito do plasma, né? Que apresenta, então, é um tecido que apresenta a matriz extracelular líquida, ok? Que é o plasma. Ele é constituído por água e soluto, né? Então, repara que quase 92% de água e aproximadamente 8% de soluto, ok? Nesses solutos, né, existem várias moléculas, então sais, nutrientes, né? Enzimas, hormônios e proteínas também. Dessas proteínas, nós temos aqui algumas importantes, né, e bem representativas, que são as albuminas, as globulinas e o fibrinogênio, ok? Aqui a gente está vendo uma bolsa de plasma, né, que é produzida nos centros de triagem sanguínea.
E aqui uma ilustração, né, de uma centrifugação aqui de um tubinho de ensaio, onde a gente vê o plasma aqui superior e aqui os elementos figurados, que são as células nessa parte inferior. Vamos falar das células do tecido sanguíneo. Primeiro, os glóbulos vermelhos, ou hemácias, ou eritrócitos, né? Que são discos bicôncavos, então observa na imagem, né? Eles são como se fossem amassadinhos no meio dos dois lados e são muito numerosos, né? Eles surgem da linhagem mieloide, então eles se diferenciam da linhagem mieloide. Da linhagem mieloide ocorre a diferenciação em eritroblastos. Esses eritroblastos amadurecem e dão origem aos eritrócitos ou hemácias. Eles perdem o núcleo, as mitocôndrias e os ribossomos. E eles acumulam hemoglobina no seu citoplasma. Essa hemoglobina, ela pode se associar ao oxigênio, originando a oxihemoglobina, né, que está levando oxigênio dos pulmões para o tecido. Ela pode se associar ao gás carbônico, formando, né, ao dióxido de carbono, formando a carbohemoglobina, que leva esse dióxido de carbono dos tecidos para os pulmões. E ela também pode se associar ao monóxido de carbono, formando a carboxihemoglobina, que é uma molécula altamente estável, bom? Essas hemácias, elas têm um tempo de vida de aproximadamente 120 dias. Após isso, elas são destruídas pelos macrófagos no baço. Então, nós temos aqui uma micrografia, onde a gente consegue ver, né, as hemácias, que são essas redondinhas avermelhadas, né? A hemoglobina é uma proteína que está presente lá dentro das hemácias, que vai conferir a cor vermelha ao sangue. Ela é constituída por 4 cadeias polipeptídicas. Então, observa aqui, ó, você observa 4 cadeias polipeptídicas que estão até com cores diferenciadas. 2 são cadeias alfa, então você vê aqui, ó, cadeia alfa 1 e alfa 2, e 2 são cadeias beta, ó, beta 1 e beta 2, ok? Também são formadas por 4 átomos de ferro, então observa nesse desenhozinho aqui, ó, o ferro que está associado a cada um desses polipeptídeos, que na verdade é o responsável pelo transporte dos gases. Depois temos os glóbulos brancos, que também podem ser chamados de leucócitos. Eles estão presentes em menor quantidade e são importantes na defesa do organismo. Eles podem ter a classificação de granulócitos ou agranulócitos, tá? Os granulócitos, eles apresentam grânulos citoplasmáticos, ou seja, grânulos no seu citoplasma. Os agranulócitos são desprovidos de grânulos, ok? Exemplos de granulócitos são neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Exemplos de agranulócitos são linfócitos e monócitos, né? Então, lembrando que entre os linfócitos nós temos linfócitos T, linfócitos B e os natural killers, ok? Uma outra coisa importante em relação aos leucócitos é o mecanismo de diapedese. A diapedese é a capacidade que esses leucócitos têm de atravessar os vasos sanguíneos e chegar até o tecido conjuntivo, onde eles vão atuar na defesa do tecido. Então, essa capacidade de sair do vaso sanguíneo, né, atravessar esses capilares e chegar ao tecido conjuntivo, se chama diapedese, ok? E os leucócitos fazem essa diapedese. Aqui nós temos os exemplos, então observa aqui embaixo, agranulócitos, linfócitos e monócitos e
granulócitos, eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Então, a gente aqui vê cada um deles separados e aqui a gente está observando eles numa micrografia, né, de um esfregaço sanguíneo. Então, a gente vê as hemácias menorzinhas e eles aqui mais corados, melhores representados, tá ok? Aqui nós temos uma micrografia que também mostra, né? Então, aqui algumas hemácias e aqui a gente está vendo um leucócito. E nessa imagenzinha aqui nós estamos vendo um mecanismo de diapedese. Então, esse leucócito ele vem, se associa às proteínas, né? As moléculas que estão presentes aí nas paredes dos vasos sanguíneos e eles conseguem migrar e atravessar essa parede dos vasos sanguíneos para que eles cheguem ao tecido conjuntivo, ok? Bom, depois temos então as plaquetas ou trombócitos, a mesma coisa. São células anucleadas derivadas da fragmentação dos megacariócitos. Megacariócitos são células bem grandes e elas soltam pequenas partes dela que formam as plaquetas, né? Aqui a gente tem, né, mais ou menos o valor da quantidade normal, né, que vai variar de 150 mil a 400 mil, né, por milímetro cúbico, né? E são células que apresentam grânulos que estão relacionados ao processo de coagulação sanguínea. Então, quando a gente fala em plaquetas, a gente está falando da principal função, que é a coagulação sanguínea. Essa agregação plaquetária contribui para a formação do tampão plaquetário, que na verdade é a estrutura que vai conter as hemorragias. Então, forma-se esse tampão plaquetário. Esse tampão plaquetário, ele tapa, digamos assim, o local da lesão que está provocando a hemorragia. Isso a gente está falando nos vasos sanguíneos, ok, pessoal? Então, aqui nessa imagem, nós estamos vendo uma hemácia, um leucócito e esse fragmentozinho aqui menor, que é a plaqueta. Aqui, no esfregaço sanguíneo, a gente vê essas estruturas, as menorzinhas, que parecem, na verdade, pequenos pedacinhos, que são as plaquetas. As células que estão em maior quantidade são as hemácias, e aqui a gente observa 2 leucócitos. Bom, em relação ao processo de coagulação sanguínea, temos algumas coisas importantes para falar. Ela depende de várias substâncias que são denominadas fatores de coagulação. Quem são esses fatores de coagulação? Íons cálcio, enzimas que são produzidas no fígado, moléculas que estão associadas à atividade das plaquetas e moléculas que são provenientes dos tecidos que foram lesionados, ou seja, os tecidos onde a hemorragia está acontecendo. Aqui nós temos listado a sequência dos eventos, então presta atenção. Primeiro, ocorre a ruptura do vaso sanguíneo e essa ruptura estimula a liberação de determinadas substâncias pelas células endoteliais. Quais são as células endoteliais, pessoal? São as células que formam a parede dos vasos sanguíneos. Então, quando a ruptura ocorre, essa ruptura estimula a liberação dessas substâncias por essas células endoteliais. Esse processo atrai as plaquetas. Essas plaquetas liberam tromboplastina. Na presença de cálcio, essa tromboplastina ela é convertida em protrombina e depois em trombina. Então, observa que o cálcio, a presença do cálcio, ativa uma via que vai transformar a tromboplastina em protrombina e depois a protrombina em trombina. A trombina, ela é necessária para que ocorra a transformação, ou seja, a conversão do
fibrinogênio, que é uma proteína que já está presente na corrente sanguínea. Então, esse fibrinogênio, ele vai ser transformado em fibrina na presença da trombina, ok? O coágulo sanguíneo, ele vai ser formado pela atuação dessa fibrina que foi produzida junto com os elementos figurados do sangue, ou seja, as outras células sanguíneas que vão ficando presas, né, aprisionadas junto com essa fibrina. Isso forma o coágulo que vai bloquear aquele local da lesão que está produzindo a hemorragia. Então, repara, ó, o vaso sanguíneo foi lesionado, como nós estamos vendo aqui, a hemorragia está acontecendo, o sangue está extravasando. Todo esse processo que a gente viu, né, que vai produzir a trombina para que o fibrinogênio seja convertido em fibrina, essa fibrina que está aqui sendo ilustrada como esses fiozinhos em cinza, então essa fibrina se associa às células sanguíneas e forma o coágulo, ou seja, o tampão plaquetário. Esse coágulo, o que ele faz? Ele bloqueia o local da lesão, tá? Aqui a gente está vendo uma micrografia onde a gente vê exatamente, tá? Essa fibrina que foi produzida, a gente está vendo aqui em amarelo, se associando às hemácias e a outras células para que esse tampão plaquetário seja produzido. Bom, vamos falar então de uma coisa importante que é a leucemia. Vamos entender o que é a leucemia, que também está relacionado, obviamente, com células sanguíneas. A leucemia significa a produção aumentada de leucócitos anormais, ou mieloides ou linfóides, tem dos dois tipos. Então, quando esses leucócitos, eles são formados, né, com algum erro, ou seja, anormais, e essa produção ela é aumentada, isso significa que essas células, elas não são funcionais e elas estão sendo muito produzidas. Então, o organismo ele se torna vulnerável. Por que vulnerável? Ora, eles são anormais, gente. Eles não são funcionais. Então, qual é a função de um leucócito normal? Proteger o organismo. Se eles não são funcionais, eles não estão conseguindo proteger o organismo. Consequentemente, esse organismo fica vulnerável, tá? Quanto mais indiferenciada for a célula, mais grave é o tipo de leucemia, ok? Então, aqui nós temos, por exemplo, uma imagem que mostra um esfregaço sanguíneo normal. Então, você está vendo aqui os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. E uma imagem que está mostrando um aspecto da leucemia. Então, você está vendo aqui glóbulos brancos, por exemplo, anormais. Ok, gente? Aqui a gente tem, né, essa ilustração que a gente está vendo aqui, a gente também consegue observar aqui, sendo que aqui é uma micrografia, é real, ou seja, não é um desenho, tá? Então, isso daqui é um esfregaço sanguíneo de uma pessoa com leucemia. Galera, nossa aula, então, está finalizada, tá? Lembrando, desculpem aqui esse pequeno errinho, não é capítulo 11, é capítulo 12. Anotem, por favor, as dúvidas, para que a gente tire essas dúvidas na nossa aula lá no Google Class. Então, vocês podem me mandar mensagem para tirar as dúvidas. E também, através do e-mail, a qualquer momento, vocês podem me mandar as dúvidas que vocês tiverem, que eu vou responder a vocês, tá bom? No mais é isso, estudem, se dediquem. Na semana que vem a gente se encontra. Fiquem com Deus, beijo no coração.